Glória a Jesus. Bom dia, amados. Que a graça do Senhor renove nossas vidas hoje. Vamos terminar pontualmente às 11 horas, né? Conforme prometido. São 10h31. Eu queria convidar você para abrir Marcos capítulo 2. Eu vou falar sobre Jesus. Marcos capítulo 2. Marcos 2. Eu acho que está dando microfonia nos outros microfones, não sei. A gente vai ler do verso 1 até o verso 12, Marcos 2, 1 a 12. O texto bíblico diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Que o Senhor nos abençoe esta manhã, que nos conceda da sua graça para compreender a palavra. Queridos, esse texto aqui é bem conhecido, uma passagem bem conhecida, e eu queria pensar algumas coisas interessantes aqui, aplicáveis à nossa vida, à nossa existência. E de saída eu quero dizer para vocês, se vocês acompanharam o texto com atenção, que esse texto aqui não mostra em nenhum lugar dele as pessoas, os 12 discípulos de Jesus. Não cita Pedro, não cita João, não cita ninguém. Todos eles estão desaparecidos desse texto. E há uma coisa interessante, o porquê que isso está acontecendo. Jesus está em sua casa, e em sua casa de Jesus, a casa de Jesus, essa casa ficava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma região marítima. Algum pastor já disse que Jesus tinha uma casa de praia. Não era bem uma casa de praia, era uma casa à beira-mar, né? E era a única casa dele. Então Jesus não tinha 2 casas, uma casa de praia, não. Ele morava na cidade marítima de Cafarnaum. Mas nesse lugar, nesse momento, acontece alguma coisa interessante. Ele entra em casa e a casa dele se enche de gente, e Jesus começa a pregar a palavra na sua casa. Não havia lugar para ninguém ali naquela casa de Jesus. Eu fico imaginando essa cena em que Jesus está em sua casa, não é na casa dos outros, na casa de Lázaro, ele está em sua casa, e na sua casa, a casa está socada de gente que nem cabe gente para entrar. Essa cena é muito interessante, essa cena é forte, nenhum discípulo é citado. Então aqui eu queria pensar com vocês algumas coisas sobre este buscar a Deus, sobre este querer ouvir Jesus, sobre esse desejar ouvir a palavra de Deus. E é interessante que esse povo aqui estava vivendo um tempo estranho. Esse tempo que Israel vivia era um tempo primeiro de domínio romano. Roma já dominava já há alguns anos aquela região. Em segundo lugar, era um tempo em que não havia profetas. O último profeta foi João Batista, e ele profetizou sobre Jesus. Ele não profetizou nada em específico para
da restauração, nada do templo, nada disso. Ele veio aqui exclusivamente para falar, ele chegou, o Cordeiro de Deus chegou. Então não tem profeta, não tem liberdade, Roma domina, a opressão é grande, não existem tribunais para julgar, quem julga é Pilatos, Pilatos julga e executa imediatamente. Para você ter uma ideia, existiram vários conflitos, você já ouviu isso, a gente comentando aqui, em que Pilatos mandou os seus sicários ou a sua equipe, alguns civis, os militares vestidos de civis, entrar no meio da multidão e matar pessoas com faca. Eles vinham por trás e esfaqueavam as pessoas, morriam um grande número daqueles no meio da multidão. O Império Romano soube que Pilatos era muito violento e então fez uma ameaça, chamou ele para Roma. Ele volta depois ameaçado de perder o lugar, o seu domínio, e por essa razão ele estava sendo meio político, e esta também é uma das razões porque ele permite a crucificação de Jesus. Então os dias não são fáceis, os dias não são favoráveis àquele povo. Mesmo os dias não sendo favoráveis, o que a gente vê é gente com fome da palavra de Deus, gente com desejo de ouvir a Deus, gente com intenso desejo. E Mateus capítulo 4, citando Isaías 9:2, diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e a região da sombra da morte a luz raiou. Pensa bem assim, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Deus trabalha, como eu disse essa semana, de forma pedagógica, de forma binária. Na pedagogia de Deus, Deus é binário. O povo que estava em trevas viu uma luz. Observe bem, os contrastes nos ensinam muito, e Deus criou esse contraste para este povo de Israel. O povo não está bem, o povo está passando necessidade, o povo não tem hospital, o povo não tem remédio. Para você ter uma ideia, dia de sábado era proibido que qualquer pessoa pegasse uma pasta muito séria. Eles já não tinham remédio, ainda era proibido. E mesmo assim, numa casinha apertada, o povo lá querendo ouvir a palavra de Deus. Há um contraste entre trevas e luz para que haja um desejo de ouvir. E olha, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo super diferente. E esse tempo diferente que nós estamos vivendo, ele está começando a nos trazer esta realidade. Porque quando há muito caos, então, por contraste, a graça de Deus se manifesta. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, porque a graça de Deus se manifestou, Tito 2 se manifestou. Mas em 5 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, onde há caos, por incrível que pareça, e eu e você gostaríamos que talvez a estratégia de Deus não fosse essa, ou que o diabo não tivesse tempo e propósito e condições e permissão de Deus para atuar. Fato é que em circunstâncias desfavoráveis, o povo é chamado a enxergar uma luz que se apresenta. Uma luz aparece em momentos de treva, em momentos de escuridão, em momentos de caos. Então tem muita gente que está buscando o quê? Pessoas estão buscando a zona de conforto, pessoas estão buscando que tudo se acalme, pessoas estão buscando, eu e você, nós queremos estabilidade, nós buscamos isso, só que essa estabilidade, ela gera um problema grave. Na estabilidade, as pessoas se dispersam em seus próprios confortos, em seus próprios alimentos. Uns se alimentam de prazeres, outros se alimentam de viagens, outros se alimentam de isolamento, outros se alimentam de jogos, outros se alimentam de prostituição. Eu fiquei pensando ontem à noite com a notícia do lockdown. Lockdown, a cidade está parada. Irmão, qual é o crente que perde com esse lockdown à noite? Nenhum. Quem é que não vai desfrutar esta perda? No caso, quem vai ser prejudicado por essa perda? Os cachaceiros, os prostitutos, aqueles que estão adulterando nos bares, aqueles que estão entregando-se à devassidão. É justamente esses que alcançaram. A igreja fica tranquila, pode fazer lockdown a vida inteira, porque aí esses pecadores vai tudo, ele fica sem espaço para pecar, vai ter que pecar de dia. E a Bíblia diz, por incrível que pareça, a Bíblia diz isso, 1 Tessalonicenses 5, os que se embriagam de noite. Por incrível que pareça, então está o lockdown da noite, acaba a noite aqui, porque não tem mais pecado.
Mas seria muito bom e muito fácil se por decreto a gente acabasse o pecado, só que não acaba. Esse caos que se instala, ele levanta a luz, e essa serenidade que também se estabelece, cada um corre para as suas próprias fontes, como diz Jeremias 2, vocês abriram fontes rotas e me desprezaram a mim, fonte de águas vivas. Nesse momento aqui, o que você vê é que há um tempo preparado, está tudo ao contrário, mas está tudo certo. Jesus está chegando num tempo que está tudo adverso. Ninguém está desejando que as coisas aconteçam como estão acontecendo, pois a verdade é que este é o tempo principal, o tempo da ação de Deus. Se você abrir Gálatas capítulo de número 4, você vai descobrir uma palavrinha muito interessante. Gálatas 4. O texto bíblico nos fala, Gálatas 4, verso de número 4. Olha o verso 3, só para contextualizar. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Aí abre o verso 4 com a palavra mas. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Plenitude do tempo. Está tudo errado, mas está tudo certo. Está tudo fora, mas Deus está agindo naquele tempo em que tudo parece fora. Então, é justamente aí, queridos, onde a gente vê as pessoas com fome de Deus. É interessante também que quando o povo de Israel era guiado pelo Senhor lá no deserto, o Senhor estabeleceu um maná. Todo dia caía o maná. Quando chegava na sexta-feira, caía em dobro. Eles pegavam aquela quantidade em dobro, pegavam aquela quantidade nos dias normais, comiam normalmente, tudo certinho o maná. Mas por incrível que pareça, em Números capítulo 14, diz a palavra de Deus que eles chegaram para, olha só, a palavra de Deus, verso 14, verso 5 e 6, chegaram para Moisés e disseram, nós temos saudade dos melões, das cebolas, dos alhos porós, nós temos saudade disso. E aí, verso 6 fala assim, nós só temos esse maná. Eles estavam reclamando do alimento que só temos esse maná. Observe bem. Então tem gente que quando tem fartura não identifica a palavra de Deus, mas quando tem faltura, aí no instante ele começa a perceber, por contraste, que existe aqui um suprimento que vem de Deus. E mesmo assim, tem gente que considera o alimento de Deus um saco. Considera o alimento de Deus enfadonho. Considera a palavra de Deus algo pesado. Mas o tempo... 1 e 2, poucos dias tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, a casa dele está cheia, muita gente ouvindo a palavra, o tempo de Deus chegou, mas agora, versos 3 e 4, vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado paralítico. Queridos, é uma coisa interessante, né? Aqui a gente está vendo que é necessário muitas vezes que a gente faça algum esforço para que as coisas aconteçam, que a gente tenha algum tipo de renúncia, algum tipo de disciplina. Será que a gente não tem que fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam? Querido, salvação não depende do que a gente faz, mas crescimento depende do que você faz. Salvação não depende de você, mas santificação depende. Nós não chegamos aqui na salvação. O sujeito tem um desejo de que alguma coisa aconteça, ele não vai fazer nada. Vai ficar em casa dizendo, Senhor, se tu queres que eu seja teu discípulo, o Senhor venha me buscar em casa. Legal. Jesus está precisando de você, está sentindo uma falta enorme de você aqui. É como diz o ditado, o para-choque de caminhão diz, né? Deus sem você é Deus, mas você sem Deus. A mulher samaritana, queridos, está conversando com Jesus. Jesus vai chegar até ela, vai falar dele para ela, vai revelar a palavra. E o que ele disse? Dá-me de beber. Por que ele chegou para ela e falou, minha filha, tu nem sabe quem eu sou? E já começou falando, não, pega água para mim. Destelha o telhado, se mova. É engraçado, Jesus, João 7,37, último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e
e disse, e gritou no meio da festa: quem tem sede, vem a mim e beba. Uma parte disse: é doido. A outra parte fez: não tenho sede. A outra parte fez: o que ele está querendo dizer com isso? E uma pequena parte vai até ele e fala: Senhor, eu tenho sede. Se o Senhor está falando de alguma coisa que está vazio aqui dentro, eu tenho sede. Quer dizer, só foi lá até ele quem identificou sua sede. Então, isso é muito importante que você compreenda. Não estou falando de salvação, mas algumas mudanças na sua vida dependem de você se mover. E se você não se mover, vou dizer uma coisa que Charles Finney diz no seu livro Teologia Sistemática: se você não se mover, é porque não quer. Não se mover é porque não quer. Você deseja, igual aquele povo, os melões, as cebolas, os alhos poró, é um desejo, mas não a necessidade. Mas o texto continua no verso 5, e agora é a parte central da mensagem. Vendo a fé que eles tinham, não sei se está na tela, acho que não, Marcos 2,5, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. Eu queria mencionar isso para você compreender uma coisa. Nós vivemos em tempos em que todos nos pedem oração por alguém enfermo. Toda hora você recebe um pedido por alguém enfermo. Hoje mesmo tinha algumas pessoas que vinham para cá e disseram: eu estou com problema, problema na garganta, não vou. O outro: não, está certo, viu? Está certo. Venha para cá se tiver 100% são. Mas tudo bem. Essa pessoa: Jesus, ore por mim, tal. Hoje em dia todo mundo pede oração. Você deve ter uns 10 pessoas orando aí. Quantas pessoas lhe deram uma mensagem para dizer: fale de Jesus para mim? Uma montanha está pedindo oração por enfermidade. Quantos estão dizendo: eu estou tão sozinho nessa pandemia, eu que preciso de uma palavra? Quantos? Essas pessoas não reconhecem. É quadrada assim, é feito uma laje. Então, para destelhar, não é telha daquele jeito, e telha quadradinha daquela, não. Para destelhar é só tirar aquelas palhas. Tirou a palha, desceu aquela poeirada toda, desce aquela cena toda. Quando o camarada chega aqui, está na cara, irmãos, que o que ele mais precisa é o quê? Não, não está na cara. Jesus sabe o que ele precisa e diz: perdoados estão os teus pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, primeiro a salvação. Primeiro a transformação. Primeiro reconhecer que Jesus é Salvador. Estou preocupado que tem alguém internado. Não, esta pessoa conhece Jesus? Não importa, ela é curada e pronto, está bom demais. Vocês viram, teve uma família que ficou 21 dias de UTI, e a igreja orava, e Panambi orava, chegou aqui, agradeceu, foi embora. E eu perguntei recente: como é que está? Está melhor. E está congregando, está aí? Não, agradeceu, tchau, obrigado, tchau. Tchau, Jesus. E se Jesus passar na frente, vai dizer: crucifica-o. Vai dizer. Irmãos, a igreja não pode perder a visão. A igreja não pode perder a visão. Jesus pode curar quem ele quiser. Mas ele só pode salvar aqueles que se reconhecem pecadores. Ele não vai salvar as pessoas que precisam. Também não vai curar todo mundo que pede. Ele não é escravo, não é empregado de ninguém. Ele é Senhor, ele ressuscitou para ser Senhor. Ele sabe o que faz e não é obrigado a atender oração de ninguém, ainda mais com o desejo que a pessoa tem. Ninguém sabe por que essas coisas acontecem. Algumas vezes as coisas precisam ser rearranjadas, queridos. E é isso que eu quero falar agora. Nós nos acomodamos. Nós muitas vezes, como pessoas, aí Fernanda fala numa reunião de líderes: fale por você. É nós, seres humanos, nós nos acomodamos. A gente fica totalmente passivo em relação a muitos falta de percepção de que a gente está perdendo a ordem das prioridades. Quando desce um paralítico, Jesus fala: peraí, vamos estabelecer as prioridades.
perdoados estão os teus pecados. A sua prioridade não é a máscara, não é o álcool gel, não é a proteção, não é o isolamento. A sua prioridade é você ter uma vida com Deus, uma vida regularizada com Deus. Se protege, mas não busca a Deus. Usa o álcool gel, mas não ora. Se isola, mas não busca o Senhor. E no isolamento, assiste todos os filmes na Netflix, conhece todas as séries, mas buscar a Deus não busca. Aí depois pega um Covid, Jesus, 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 Jesus. Ainda bem que eu não sou Jesus e não ora para mim. E para vocês também, que tem um bocado aqui, fala, me dá a varinha de condão aqui agora, jupo, né? Toma um raio na cabeça. Não é porque tem raiva, Jesus não tem raiva. A pessoa que não entendeu, a prioridade está trocada. Na frente de todo mundo, Jesus faz uma coisa que não tem nada a ver. Jesus cura o cara e continua a pregar, pô. Cura o cara, dia do lado, a palavra está tão boa. Vocês têm que entender o que está na frente do quê? Está na frente a vida espiritual, está na frente a relação com Deus. Vamos ler o verso 10 até o verso 12. Vou tomar alguém aqui enquanto se coloca na tela o 10 e o 12. Enquanto eu tomo água, a igreja podia, por favor, ler o 10, o 11 e o 12, pode ser? 1, 2, 3, vamos lá, 10. De novo, 1, 2, 3. Mas para que vocês saibam. Isso. Ele se levantou, pegou a maca. Uma parte dos irmãos, se estivesse no lugar de Jesus, falava assim: eu te digo a você, levante, pega a sua maca e vá para a conexão. Vá para a celebração. Agora você tem que fazer parte da celebração de uma igreja. Jesus tem umas coisas assim que eu fico pensando assim, pô, velho, nem para ele dizer assim, me siga, mas não fala. Ele não fala, pô. Ele não diz, vá para a igreja. Ele diz, pega e vai para casa. Jesus é autoridade em casa. Uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui. Esse culto aqui está acontecendo numa casa. Significa a importância de Jesus ter autoridade na sua casa. Na sua casa, você, homem, é quem deve dar autoridade para Jesus. Vou repetir, você precisa ter um tempo semanal para ler a Bíblia. Abre Marcos 2, repete a pregação do pastor aqui. Vamos lá. Aí repete, o que você achou para você? Ah, foi muito bom isso. E repete, você tem que fazer um culto. Agora vamos orar. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo governador, vamos orar por não sei o quê. Você ora por quem tem que orar, apresenta os doentes que tem que apresentar. Não vai deixar de apresentar não, tá? Eu só estava falando das prioridades. Faz o que tem que fazer, mas faça um culto. Coloque Jesus mandando no seu lar. Por isso aconteceu tudo dentro de uma casa. Mas aí, quando Jesus ele perdoa os pecados, os fariseus ficam indignados, né? Essa semana eu compartilhei com um grupo de pastores e também, presbitério, acho que também compartilhei no Ágape, uma reportagem da Rede Globo de Goiás, que passou lá e filmou várias igrejas dentro e denunciou. Filmou e disse, ó, tá sem máscara, ó, tá aglomerado, tá sem máscara, tá aglomerado, outro lá. E espalhou aquele negócio ali. Irmãos, vou repetir o que eu escrevi no Ágape. Para a gente se tornar igreja, se tornar culpado da pandemia, daqui para ali. Então a pessoa aqui filma, tá vendo? Não respeita o lockdown. Aí bota lá. Agora perceba bem, aqui agrupados por família, quantos daqui saíram daqui de qualquer culto, todo o ano de 2020, passou 2, foi entubado aqui, dessa igreja aqui. Quantos foram entubados? Interessante, né? Não está aqui? Está aqui, ó, sem máscara aqui na frente. É pecado? Não, mãe e filha, todo dia está dentro de casa. Então assim, você vai usar sua máscara, use lá o seu álcool gel, com certeza. Não tem nenhuma dúvida que a gente vai seguir as orientações, questioná-las quando for estúpida, mas questiona e obedece. A gente questiona e obedece. Só que sempre vai ter gente criticando a igreja, criticando o pastor, criticando isso, criticando aquilo. Jesus fala assim, ei, você acha que eu não tenho poder para curar o profeta? Eu estou colocando as prioridades nos devidos lugares. Primeiro a relação comigo, a relação com meu pai. Primeiro a vida espiritual. Mas agora eu vou resolver esse problema. Levante-se e vá para casa.
Eu vou ser bem sincero, queridos. Quem ama Jesus faz aquilo que o endemoniado de Gadara fez. Ô Jesus, deixa eu te seguir. Não, vai falar. Ô Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu me libertar. Vai falar, vai pregar. Há uma força tão poderosa dentro da pessoa que ela quer seguir e, ao mesmo tempo, tem condições de fazer algo. Só não tem condições de fazer algo aquelas pessoas que não estão nem aí para a vida espiritual, mas querem a cura. Os que querem a cura podem ser curados. Não vai adiantar nada, são curados, continuam igual. Mas aqueles que saem transformados como esse camarada, pode ir para a sua casa, porque na outra casa que eu estiver pregando, o camarada vai estar lá. Eu fui curado. Existe um mover de Deus. Por que Jesus mandou ele para casa? Já expliquei. As pessoas transformam muitas vezes o milagre feito numa atração. E a atração não é um milagre, a atração é Jesus. Essa é uma das razões também porque Jesus primeiro perdoa os pecados, primeiro a parte espiritual. Vocês querem um milagre, querem uma encenação, mas não. A pessoa de Jesus é que vai garantir a pessoa continuar seguindo, porque ninguém vai seguir milagre. Foi curado de Covid? Oba! E aí? Está atraído por Jesus? Não. Então não vai seguir, não vai sair atrás do coronavírus para adorar o coronavírus. Não vai. A igreja do corona não vai fazer isso. Então ele vai seguir o quê? Qual Jesus que ele não estava com fome? Então Jesus, ele não faz o óbvio, não faz o esperado e nem faz o desejado. E eu queria encerrar aqui, porque eu disse que ia encerrar no horário e vou encerrar no horário. Mas agora eu falo para você que está assistindo em casa, você que está assistindo aqui, que está participando dessa celebração. Será que não é o tempo de você rever suas prioridades? Porque num tempo de caos, num tempo de trevas, luz surge. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Se Deus tem uma pedagogia com você, uma didática com você para te ensinar, e ensina falando, faça isso, rapaz, faça isso, e você não ouve, chega uma hora que vai acontecer o quê? As circunstâncias vão levar você a você mudar a sua postura. As circunstâncias vão lhe ensinar e forçar você a se posicionar. As circunstâncias tornam-se o seu mentor, o seu pai-dia, aquele mentor, aquela mentoria vem das circunstâncias. E esta manhã, você está ouvindo a palavra de Deus. Você precisa realinhar a sua vida espiritual. E você pode ver todas as pessoas que estão com a vida bagunçada, lar bagunçado, finança bagunçada, todas as pessoas, quando vêm conversar, elas não falam isso, é claro que elas não vão dizer, eu queria falar aqui porque a minha vida está uma bagunça, eu estou em pecado. Não faz isso. Ele chega com uma dor, uma angústia, aí você começa a puxar e você encontra o quê? Pecado. E a primeira coisa que um líder faz e um pastor faz é o quê? Meu querido, o pecado tirou de você a prioridade que é de Jesus. Tirou você dos olhos, de olhar com os olhos, com a prioridade para Jesus. Tirou de você o buscar primeiro o reino de Deus. Tirou de você o concerto do altar, onde Deus é adorado e sua vida é oferecida. E é nessa hora que você encontra um Jesus chamando você. E esse Jesus, ele diz assim, ei, reconheça que você tem buscado o que você quer. Você tem me pedido o que você deseja. Você tem querido que eu faça o que você tem no coração. Eu quero te dizer assim, essa sua vida, eu estou guiando em quê? Essa sua vida me glorifica em quê? A sua arrumação da vida, as suas prioridades são o que para mim? Jesus quer primeiro na sua vida um conserto espiritual. Primeiro é reconhecer, nestas circunstâncias que gritam para você, reconhecer o seu pecado, reconhecer aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Rapaz, pregador nenhum poderia pregar sem o Espírito Santo. Enquanto o pregador está pregando, seja qual for a palavra, enquanto o pregador está pregando, o Espírito Santo já falou nos corações que as coisas estão fora do lugar. Ele já falou. O Espírito Santo vai dizendo, muitas vezes eu falo aqui e é exatamente aquilo, mas muitas vezes não. O Espírito Santo,
Ontem falou e hoje chegou aqui e repetiu, e a pessoa fica, rapaz, eu preciso me consertar. Precisa mesmo. Precisa mesmo. Precisa se consertar. Se você tem trazido um coração amargurado contra alguém acerca de algo, ou então fez algo e não confessou, ou então sua vida é do seu jeito e para você do jeito que você quer. Qualquer uma dessas coisas, o nome disso é pecado. É quando a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O seu fim são caminhos de morte. É um preço alto a pagar à medida que a pessoa vai andando fora da direção de Deus. Jesus te diz essa manhã: você quer algo, mas primeiro você precisa ser curado espiritualmente. Você pode me dizer a sua necessidade. Você não pode me dizer a sua necessidade. Você só pode me dizer o seu desejo. Porque eu é que sei a sua necessidade. O que você deseja? É outra história. Mas o que você precisa é uma vida consertada com Jesus. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Ele já é Senhor do universo. Mas você é livre para fazer o que você quer da sua vida e arcar com as consequências. E eu vou orar convidando você esta manhã a fazer um concerto espiritual. Não, eu vou ali porque o pastor vai orar pelo Covid. Precisa não, amanhã 15 horas tem oração. Então amanhã 15 horas, fique tranquilo que a gente está orando por Covid, por SARS 1, SARS 2, que tudo for que coisa, outra dor na coluna, Jesus vai fazer. Mas hoje não. Hoje é concerto espiritual. Hoje você precisa se arrepender, se converter e se voltar para Jesus. Você que está em casa ouvindo essa palavra, saiba que, como a gente cantou aqui, o orgulho te tirou, né? O orgulho te tirou do caminho, te tirou da plenitude. Mas Deus quer consertar o seu coração esta manhã. E eu vou começar aqui. Vocês querem cantar logo? Então eles vão começar a cantar essa primeira parte, e eu quero, nessa hora, enquanto eles cantam a primeira parte, abrir a oportunidade para você que está aqui, fazer um concerto espiritual. Um concerto espiritual de prioridade, um concerto espiritual de conversão. Quem tem vergonha de vir à frente, nem venha. Nem venha. É porque a sua imagem é mais importante do que a sua salvação. Então, meu amigo, você ficar e eu vim aqui é a mesma coisa, zero. Concerto espiritual é para quem quer consertar-se com Deus para a eternidade. Salvação é algo eterno, é a coisa mais importante da sua vida. Todos que passam pela terra estão aqui na terra para terem a chance de dizerem sim para Deus e morar eternamente com o Senhor. Vida é chance de vida eterna. E se a vida na vida não for aproveitado, morte eterna. Vamos cantar isso? Pode cantar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo, enquanto a gente está cantando, o Senhor está te chamando. Eu quero que você pode ir à frente. Você em casa, dobre o seu joelho aí na frente do aparelho, e a gente vai orar por você. O concerto é seu, a vida é sua. Jesus é seu, Senhor. Ele está falando com você porque Ele ama você. Olha aí, ó, olha aí. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Hoje é dia de consertar as suas prioridades. O espiritual é na frente, querido. O altar com Deus na frente. O pecado tem que ser tirado da sua vida. O sangue de Jesus é que tem que limpar os seus pecados. Você tem que chegar diante de Deus para orar debaixo do chuveiro, livre para gritar e dizer: Tu és o meu Senhor. Eu sou fraco, mas Tu és forte. Você precisa ter essa liberdade. E só tem